Religião, capítulo 2 do livro As Três Montanhas. Ensinado em bons modos, confesso francamente sem rodeios que fui educado de acordo com a religião oficial de meu povo. Fazer travessuras com alguém pelo corredor, em plena liturgia, sempre me pareceu abominável. Desde criança tive o sentido de veneração e respeito. Não quis jamais encolher os ombros em pleno culto. Nunca me agradou escapulir dos meus sagrados deveres, nem rir, nem burlar das coisas santas. Sem querer agora enredar-me entre espinhos e sarças, devo tão só dizer que em tal seita mística, não importa qual seja seu nome, encontrei princípios religiosos comuns em todas as religiões confessionais do mundo. Citá-los agora é conveniente para o bem da grande causa. Céus. Achamo-lo em toda religião confessional, ainda com diversos nomes. Entretanto, estes são sempre 9, como dissera com tanto acerto o Dante Florentino em seu clássico poema A Divina Comédia. Primeiro, céu da lua, mundo astral. Segundo, céu de Mercúrio, mundo mental. Terceiro, céu de Vênus, mundo causal. Quarto, céu do Sol, mundo búdico ou intuicional. Quinto, céu de Marte, mundo átmico, região de Atman. Sexto, céu de Júpiter, o Nirvana. Sétimo, céu de Saturno, mundo paranirvânico. Oitavo, céu de Urano, mundo mahaparanirvânico. Nono, céu de Netuno, o Empírio. Resulta palmar e manifesto que estes 9 céus, em boa hora citados, estão também dentro de nós mesmos, aqui e agora, e se penetram e copenetram mutualmente sem se confundirem. Obviamente, esses 9 céus se encontram situados em 9 dimensões superiores. Ostensivamente, trata-se de 9 universos paralelos. Infernos. Não é demais, nesta esotérica mensagem de Natal, ano de 1972 e 1973, recordar, com certa ênfase muito singular, os diversos infernos religiosos. Evoquemos com solenidade, façamos memória dos múltiplos infernos pré-históricos e históricos. Lembrança, reminiscência existe em qualquer lugar sobre infernos chineses, maometanos, budistas, cristãos, etc, etc, etc. Resulta inquestionável que todos esses variados infernos servem de símbolo para o mundo mineral submerso. Claramente, Dante, discípulo maravilhoso de Virgílio, o poeta de Mantua, descobre, com assombro místico, a íntima relação existente entre os 9 círculos dantescos e os 9 céus. O Bardo, Fardal, livro tibetano dos espíritos do outro mundo, ressalta magnífico ante nossos olhos, fazendo-nos ver a crua realidade dos mundos infernos no interior do organismo planetário em que vivemos. É indubitável que os 9 círculos dantescos no interior da Terra se correspondem, cientificamente, com as 9 infradimensões submersas sob a região tridimensional de Euclides. Resulta palmário e clara a existência cósmica dos mundos infernos em qualquer mundo do espaço infinito. Obviamente, um reino mineral submerso não é, certamente, uma exceção do planeta Terra. Angelologia. Todo o cosmos é dirigido, vigiado e animado por séries quase intermináveis de hierarquias de seres conscientes, tendo cada um deles uma missão a cumprir, e estes, já se lhes chame por um nome ou por outro. Vianchohans, anjos ou devas, etc., são mensageiros tão somente no sentido de serem agentes das leis kármicas e cósmicas. Variam até o infinito em seus graus respectivos de consciência e de inteligência, e todos eles são homens perfeitos no sentido mais completo da palavra. Múltiplos serviços angélicos caracterizam o amor divinal. Cada Elohim trabalha em sua especialidade. Nós podemos e devemos apelar à proteção angélica. Deus. Todas as regiões são pérolas preciosas engastadas no fio de ouro da divindade. É ostensivo o amor que todas as místicas instituições do mundo sentem pelo divinal. Alá, Brahma, Tao, Zen, Yao, Inri, Deus, etc, etc, etc. O esoterismo religioso não ensina teísmo de nenhum tipo, exceto no sentido que encerra a palavra sânscrita, nastika.
Não admissão de ídolos, incluindo esse Deus antropomórfico das pessoas ignorantes. Coisa absurda seria crer num ditador celeste que, sentado lá em cima num trono de tirania, lançasse raios e relâmpagos contra este triste formigueiro humano. O esoterismo admite um logos ou um criador coletivo do universo, um demiurgo arquiteto. É inquestionável que tal demiurgo não é uma deidade pessoal, como muitos equivocadamente supõem, senão só a coletividade dos Viam-Chohans, anjos, arcanjos e demais forças. Deus é deuses. Escrito está, com caracteres de fogo, no livro resplandecente da vida, que Deus é o exército da voz, a grande palavra, o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas por ele foram feitas e, sem ele, nada do que tem sido feito foi feito. É algo palmário e manifesto que qualquer homem autêntico que logre realmente a perfeição ingressa, por tal motivo, na corrente do som, nas milícias celestes constituídas pelos Budas de compaixão, anjos, espíritos planetários, Elohim, Rishi Prajapati, etc, etc, etc. Foi-nos dito com grande ênfase que o Logos soa, e isto é óbvio. O demiurgo, o verbo, é a unidade múltipla perfeita. Quem adora os deuses, quem lhes rende culto, pode captar melhor o profundo significado das diversas facetas divinais do demiurgo arquiteto. Quando a humanidade burlou dos deuses santos, caiu, ferida de morte, no grosseiro materialismo desta idade de ferro. Lúcifer. Podemos e até devemos eliminar radicalmente todos os agregados psíquicos subjetivos, tenebrosos e perversos que levamos dentro. Entretanto, é inquestionável que jamais poderíamos dissolver em nós mesmos a sombra do Logos íntimo. Resulta a todas as luzes claro e evidente que Lúcifer é a antítese do demiurgo criador, sua sombra viva, projetada no fundo profundo do microcosmos homem. Lúcifer é o guardião da porta e das chaves do santuário, para que não penetrem nele senão os ungidos que possuem o segredo de Hermes. E já que escrevemos este tão aborrecível nome para os ouvidos piedosos do vulgo, necessário seria consignar também que o Lúcifer esotérico da doutrina arcaica é totalmente o contrário do que os teólogos, como o famoso Desmus Lex e o Marquês de Mirville, supõem equivocadamente, pois é a alegoria do bem, o símbolo do mais alto sacrifício, Christus Lúcifer, dos gnósticos e o Deus da sabedoria sob infinitos nomes. Luz e sombra, misteriosa simbiose do logo solar, unidade múltipla perfeita. Inri é Lúcifer. Demônios. As diversas teogonias religiosas nos pintam como castigados esses logoi divinos que, reencarnados em humanos corpos, cometeram o erro imperdoável de cair na geração animal. Esses gênios tenebrosos são anjos caídos, demônios autênticos, no sentido mais completo da palavra. Resulta absurdo asseverar que tais rebeldes houvessem dado a mente ao homem. É óbvio que esses anjos caídos são verdadeiros fracassos cósmicos. É muito oportuno, nesses instantes, recordar os nomes inumanos de André-Meleque, Belial, Moloch, Baal, etc., cujas horrendas abominações podem ser estudadas por qualquer adepto da loja branca nos registros acássicos da natureza. Distinga-se entre o que é uma caída esotérica e o que é uma baixada. Evidentemente, esses anjos rebeldes não baixaram, caíram, e isso é diferente. O limbo. Versados na história universal, bem sabemos de forma íntegra o que é realmente o orco dos clássicos gregos e latinos, o limbo dos esoteristas cristãos. Não é demais, neste tratado, enfatizar a ideia transcendental de que o limbo é, certamente, a antessala dos mundos infernos. Todas as cavernas conhecidas e por conhecer formam uma vasta e ininterrupta rede que abarca por inteiro o planeta Terra, constituído o orco dos clássicos, como já dissemos em linhas acima, o limbo autêntico do esoterismo gnóstico, o outro mundo, enfim, onde vivemos depois de mortos.
correspondente ao limbo, aquela mística e terrível alegoria que diz: ali vivem aquelas crianças inocentes que morreram sem haver recebido as águas do batismo. Dentro do esoterismo gnóstico, tais águas são de tipo genesíaco e constituem o ensemens, a entidade do sêmen, como dissera Paracelso. O batismo sacramental dos diversos cultos religiosos simboliza o sexo yoga, o maituna, a magia sexual. Na medula e no sêmen encontra-se a chave da salvação, e tudo o que não seja por ali, por este caminho, é, certamente, uma perda inútil de tempo. As crianças inocentes são aqueles santos que não trabalharam com as águas espermáticas do primeiro instante. Pessoas virtuosas que creram possível a autorrealização íntima do ser sem cumprir com o compromisso do sacramento do batismo, desconheceram a magia sexual ou a rechaçaram enfaticamente. Somente Mercúrio, o chefe evocador das almas, tomando o caduceu da sabedoria em sua destra, pode evocar de novo à vida as infelizes criaturas inocentes precipitadas no orco. Somente ele, o arquimago Hierofante, pode fazê-las renascer em ambientes propícios para o trabalho fecundo e criador na forja do Ciclopes. Assim é como Mercúrio, o núncio, o lobo do sol, faz ingressar as almas do limbo nas milícias celestes. Purgatório. Definamos o purgatório assim: região molecular inferior, zona de tipo sublunar, astral submerso, cama louca secundário. No mundo purgatorial, devemos fringir as sementes do mal, aniquilar larvas infra-humanas de todo tipo, purgar-nos de toda corrupção, purificar-nos radicalmente. Dante Alighieri, falando sobre o purgatório, disse: aproximamo-nos até chegar ao lugar que antes me parecera ser uma ruptura, semelhante à brecha que divide um muro, e vi uma porta, pela qual se subia por 3 degraus de diferentes cores, e um porteiro que ainda não tinha proferido nenhuma palavra. E como eu abrisse cada vez mais os olhos, vi-o sentado sobre o degrau superior com um tal luminoso rosto que não podia fixar nele a vista. Tinha na mão uma espada desnuda, que refletia seus raios para nós, de tal modo que em vão tentei fixar nela meus olhares. Dizei-me daí, que quereis? Começou a dizer: onde está o que vos acompanha? Cuidai que vossa chegada não seja funesta. Uma dama do céu, inteirada dessas coisas, respondeu-lhe meu mestre. Nos disse faz pouco: ide ali, aquela é a porta, ela guia, felizmente, vossos passos, replicou o cortês porteiro. Chegai, pois, e subi nossos degraus. Adiantamo-nos. O primeiro degrau era de mármore branco, tão polido, sólido e denso que me refleti nele tal como sou. O segundo, mais escuro que a cor turquesa, era de uma pedra calcinada e áspera, rachada ao comprido e atravessada. O terceiro, que gravita sobre os demais, me parecia ser um porfiro tão vermelho como o sangue que brota das veias. Sobre este último, tinha ambas as plantas o anjo de Deus, o qual estava sentado no umbral, que me pareceu formado de diamante. Meu guia conduziu-me de bom grado pelos 3 degraus, dizendo: pede humildemente que se abra a fechadura. Prostei-me devotamente aos pés santos, pedi-lhe por misericórdia que abrisse. Porém, antes me dei 3 golpes no peito com a ponta de sua espada. Traçou-me 7 vezes na fronte a letra P e disse: procura lavar essas marcas quando estiveres dentro. Em seguida, tirou debaixo de suas vestimentas, que eram da cor de cinza ou da terra seca, 2 chaves, uma das quais era de ouro e a outra de prata. Primeiro com a branca e depois com a amarela. Fez na porta o que eu desejava. Quando uma das chaves falha e não gira com regularidade pela fechadura, disse-nos: esta entrada não se abre. Uma delas é mais preciosa, porém a outra requer mais arte e inteligência antes de abrir, porque é a que move a mola. Pedro mas deu, prevenindo-me que antes me equivocasse em abrir a porta do que em mantê-la fechada, sempre que os pecadores se prosternem aos meus pés.
Depois empurrou a porta para o sagrado recinto, dizendo: Entrai, mas devo advertir-vos que quem olha para trás torna a sair. Então giraram em suas dobradiças as folhas da sacra porta, que são de metal, maciças e sonoras, e não produziu tanto fragor, nem se mostrou tão resistente como a da rocha Tarpeia, quando foi arrojado desta o bom metelo, pelo que ficou vazia. Eu me voltei atento ao primeiro ruído, e me pareceu ouvir vozes que cantavam ao som de doces acordes. Te Deum laudamus. Tal impressão fez em mim aquilo que eu via como a que ordinariamente se recebe quando se ouve o canto acompanhado do órgão, que tão logo se percebem como se deixam de perceber as palavras. Veja-se a Divina Comédia de Dante. A Mãe Divina, Maria, ou melhor diria, Ran-Io, é a mesma Ísis, Juno, Deméter, Ceres, Maia, a divina mãe cósmica, o poder serpentino que subjaz no fundo vivente de toda a matéria orgânica e inorgânica. Maria Madalena, a bela Madalena é, fora de toda dúvida, a mesma Salambo, Matra, Star, Astarteia, Afrodite e Vênus. A aura solar da Madalena arrependida é constituída por todas as esposas sacerdotisas do mundo. Bem-aventurados os homens que encontrem refúgio nessa aura, porque deles será o reino dos céus. Cristo, entre os persas, Cristo é Hormuz, Ahura Mazda, a antítese de Arimã, Satã. Na terra sagrada dos Vedas, Cristo é Vishnu, o segundo Logos, sublime emanação de Brahma, o primeiro Logos. O Jesus indostânico é o Avatara Krishna. O evangelho deste mestre é similar ao do divino Rabi de Galileia. Entre os chineses antigos, Fuhai é o Cristo cósmico, quem compusera o famoso Ai Qin, livro das leis, e nomeará, para o bem da humanidade, ministros dragões. No país ensolarado de Quem, na terra dos faraós, Cristo era, de fato, Osíris, e quem o encarnava passava, por tal motivo, a ser um osirificado. Quetzalcoatl é o Cristo mexicano, que agora mora na longínqua Tule, o Deus branco. Imaculadas Concepções. É urgente compreender o que são, realmente, as Imaculadas Concepções. Essas abundam em todos os cultos antigos. Fuhai, Quetzalcoatl, Buda e muitos outros são o resultado de imaculadas concepções. O fogo sagrado faz fecundas as águas da vida, para que nasça o Mestre em nós. Todo anjo é, certamente, filho da divina mãe Kundalini. Ela é realmente virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Em nome da verdade, solenemente asseveramos o seguinte: o esposo de Devi Kundalini, nossa mãe cósmica particular, é o terceiro Logos, o Espírito Santo, Shiva, o primogênito da criação, nossa mônada íntima, individual ou, melhor diríamos, sobre-individual.